aquele conteúdo lá no final? Hein, Cris? Oi. Oi, Jorge. Esse é o que tem aquele conteúdo no final? Sim, sim, é o novo. Estão me escutando? Oi, vocês estão Sim, me Jorge. escutando? Sim. Quem quer fazer a abertura? Acho que Cadê agora a ele Tati acalmou. Rocha? Aí? Ô, Jorge, só um pouquinho, deixa eu voltar aqui para me pegar. Acho que é aqui. Acho que é nesse aqui, né? Outro sim? Vai lá no autismo, do autismo para frente. Ah, aqui, tá. Aí. Beleza. Você faz a abertura, Tati? Faço. Vamos lá. Então, vamos todos agora desligar a mente, né, para o mundo lá fora, nos concentrarmos aqui, relaxar os nossos corpos, fechar os nossos olhos, sentir o nosso coração, pedindo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, à medida em que perdoarmos a dos nossos devedores. E não nos deixes, Pai, cairmos em tentações, mas livra-nos de todos os males e que assim seja. Então, com essa prece, nós damos por aberto os estudos nessa noite. Ok, obrigado, Tati. Imagina. Gente, vocês chegaram a pensar sobre o tema que nós estudamos semana passada, porque, assim, para mim foi bastante impactante, sabe? Tinha muita informação, que embora eu fiz a aula, né? Já fiz essa aula faz alguns meses, redigi, mas como não tinha falado, não tinha tido contato assim mais próximo com o conteúdo, e eu fiquei bastante impactado com o tamanho desse problema, né? Ele é realmente imenso, ele é gigantesco, ele passa de geração para geração, né? Onde os pais não evangelizados e vivendo os seus próprios tormentos criam os filhos a partir desses tormentos, os filhos criam seus filhos a partir desses tormentos, e é muito difícil sair desse círculo que a gente se colocou. Vocês chegaram a pensar sobre isso? Não? Eu pensei muito nisso. Sabe que eu tinha certeza, Tinelli, porque semana passada você ficou tão quietinha que eu acho que você estava absorvendo, né, a informação. Não, é que a coisa me, assim, me tocou muito, como você mesmo falou, com as tuas palavras completou, né? Eu refleti muito sobre isso, né? Porque a gente, aí desse tema, nossa, como a gente vive errado, né? Se comporta errado, pensa errado, achando que está certo, né? E na realidade é bem o contrário, é bem diferente, né? Então a gente nasce com a obsessão, né? A gente se comporta, cresce com a obsessão, a gente amadurece, envelhece com a obsessão, né? E por sorte que a gente está descobrindo isso, né? Imagina aqueles que não têm essa possibilidade de ouvir ao menos 3, 4 palavras sobre isso. A mim até
vou continuar refletindo sobre isso por muito tempo. Não pensei só da quinta-feira passada, sexta-feira passada. Eu continuo refletindo sobre isso, né? Do nosso, meu Deus, né? Não se trata nem de dizer difícil ou complicado, porque não é o termo justo, correto, né? A gente tem que mergulhar ainda muito mais nesse tema e não sair dele por muito tempo, porque é um tema muito valioso, muito precioso. É o nosso descobrir, o nosso reconhecer, né? Dos nossos comportamentos, é os porquê dos nossos comportamentos que a gente nunca sabe. Então, aqui a gente está encontrando, está tentando descobrir porquê lá da nossa infância, né? Bem forte. É isso aí. E, na verdade, assim, os pais recebem os filhos que, em alguns casos, e eu estou dizendo alguns casos, né, não são todos, são inimigos do passado que retornam e continuam-se as lutas e ninguém resolve nada. Isso que é o grande fundamento da coisa. E há uma continuação do mesmo conteúdo, das mesmas situações, só evolui a parte material, a parte tecnológica, a parte científica, né? Mas a parte moral realmente ela está bem atrasada. Eu vou continuar porque assim essa aula era só um quebra-galho ali para a Cris, que ela teve outro compromisso e eu garanti para ela que era uma, já vai para a segunda, né? E se for para a terceira ela vai ficar muito brava, né? Ela tá louca para falar aí de obsessão e doenças. Agora eu sou obrigada a falar, né? Não, senhor. Esse tema despertou. Eu assisti a aula gravada, né? Eu acho que despertou em todo mundo muita curiosidade e como a Catinelli acabou de falar, é muita reflexão, né? Então a gente realmente, eu vou te falar o que tu sempre fala. A gente não tem pressa, tá bom? É verdade. Mas vamos lá. Então, esse slide acho que nós já vimos, então eu vou repetir só para a gente dar continuidade. Procurando esclarecer mais em torno da drama da obsessão na infância, o benfeitor elucidou. Inúmeros casos de autismo, quando detectados na primeira infância, procedem de graves compromissos negativos com a retaguarda espiritual do ser, que renasce com as marcas correspondentes no perispírito, que se encarrega de imprimir as deficiências que lhes são necessárias para o refazimento. Então, isso nós já estudamos várias vezes, e são as matrizes perispirituais que todos nós temos no perispírito, e o perispírito é o modelador do nosso corpo físico, então, essas impressões que estão lá a nível não só física, mas de neurose, de psicose, elas voltam para nós, porque elas, enquanto a gente não refizer o perispírito, tendo outro tipo de comportamento, nós vamos ter isso de volta e cada vez mais no nível de contração, que é para a gente evoluir, embora a gente esteja ali teimando em não fazê-lo. Próximo, Cris. Outro sim, aqueles que padeceram nas suas mais cruéis acompanham-no, dificultando a recuperação, gerando situações críticas e muito dolorosas, ameaçando com impropérios, vibrações deletérias, que não se sabe decodificar, mas registram nas telas mentais, fugindo da realidade aparente para o seu mundo de sombras, isto quando não se torna agressivo, intempestivo, silencioso e rude. Então, ele diz ali que a criança ela tem a matriz, mas fora a matriz, ele tem os inimigos que acompanham, mesmo sendo criança, como nós vimos o caso da menininha que o Anacleto e o Manuel Filomeno de Miranda descreveram, que a menina era violenta, batia na outra e ela tinha lá o seu obsessor, né, induzindo ela àquele comportamento agressivo. Então ele fala, além desses casos de autismo, desses casos de violência, desses casos de irritação, de raiva, de maldade, o que a pessoa tem em si, que é da sua sombra, ainda tem um obsessor. E nós estamos falando das crianças, né? Nós estamos falando das crianças. Que os pais deveriam, os avós deveriam, os tios deveriam, né, estar monitorando e compreendendo o tamanho desse drama e não estão. Muitas vezes castigam as crianças, né, sem se aprofundar no caso, ou limitam, né, dão broncas ou castigos, ou sei lá o quê. Então,
ela tem a vibração baixa, o obsessor cruel ainda vem e faz tudo aquilo ali. Ó. Ele utiliza a sombra dela, né? Tornando-a mais agressiva e mais intempestiva ainda. Próximo, Cris. Calou-se por um pouco, lá dando prosseguimento às informações. Por uma natural lei de afinidade, os espíritos renascem no mesmo grupo consanguíneo com o qual agrediram a ordem e desrespeitaram os deveres. Então, a família que nós estamos, né, ela é definida por afinidade, a qual muitos dos componentes nós fizemos mal a eles. E muitos deles fizeram mal a nós. Porque a vida é uma lei de compensação. Em determinado período a gente é algoz, em determinado período nós somos vítimas da mesma situação. Só que isso se repete por milênios. Né? Assim sendo, quando algum deles apresenta na infância a parasitose obsessiva, os seus genitores, igualmente aturdidos, não dispõem de recursos para os auxiliar, utilizando-se da docilidade, da paciência, da compaixão, do fervor religioso que sempre se contrapõe às aflições dessa natureza. Então, não adianta a gente hoje, mesmo a gente que está adulto, aí não tem nenhuma criança assistindo, né? Querer cobrar dos nossos pais um comportamento que eles não podiam nos dar. Nem nos cabe culpá-los por situações que nós fizemos no passado e que por afinidade estamos ali. E por afinidade os obsessores também estão. Então, os nossos pais não podiam nos dar nenhum tipo de situação que é necessária nesse tipo de situação, porque eles não tinham, e não procuraram, e não buscaram a informação correta, nem o comportamento correto. Gente, eu queria ouvir vocês. Fala aí, Tati, um pouco. O que é que você acha disso? Cris, a Tinélio, o Carlinhos, a Karine, acho que está aí, né? Eu estou aqui quietinha, só ouvindo, amigo. Então, fala um pouco aí. Não quero você quietinha. Não, que nada. Hoje estou só observando. Então, tá bom. Ninguém quer colocar nada? Então, próximo, Cris. Para frente, para frente, para frente. Mais um. Calou-se por um pouco, logo dando prosseguimento. Mas você já foi. Desesperam-se com facilidade. Volta uma. Só um pouquinho, Jorge, que eu estou aqui meio enrolada com o mouse. Peraí. Volta uma aqui, né? É. Tá bom. Então, os nossos pais, como não tiveram esse tipo de educação, esse tipo de informação, não buscaram por N situações, onde poderia ter sido evitado e rompido o círculo contínuo, né? De pais que criam os filhos sem essa informação e criam com seus instintos, com as suas irritações, e esse círculo ele continua e eles não conseguiram, por aquilo que já foi falado. Desesperam-se com facilidade, aplicam castigos físicos e morais injustificáveis no paciente infantil. Veja que ele trata a criança como uma paciente obsessiva, né? Uma doente da obsessão. Agravando mais a questão pelos resíduos que ficam nos sentimentos prejudicados, especialmente o ressentimento, o ódio, a antipatia, a consciência da injustiça de que foram objeto. À medida que atinge a maturidade e a idade adulta, adicionar a esses transtornos íntimos a mágoa contra a sociedade que não soube respeitar as aflições
e mais as aguçaram com rejeição, críticas ásperas e desespero. Sinceramente, gente, isso é tão profundo, tão verdadeiro, tão doentio, até dói, que é um fato de como nós somos criados, né? E o fato é de como nós estamos criando a próxima geração. Nós fazíamos isso. Então, uma criança que já tinha problema e onde o pai trata ela desse jeito, ou ela vai ficar muito agressiva, ou ela vai ficar muito dependente, vulnerável, insegura na vida, com medo das coisas, assim, sem reações, e vai levar isso para o mundo adulto. E realmente vai ficar com raiva da sociedade, com raiva do mundo. Dificulta a aproximação dela, principalmente com Deus e com o Evangelho, que é o que resolveria o problema. Porque, na verdade, a criança e o adulto vão procurar culpados, né? E esses traumas e essas questões psicológicas afligem muito o ser humano, tirando dele um bom tempo de felicidade, de alegria, ou pelo menos de um certo equilíbrio, que não tivesse muita felicidade nem alegria, mas ele fica sendo consumido por esses sentimentos negativos, por essas mágoas, por essas rejeições, por essa vulnerabilidade, ou ele se torna extremamente agressivo, irritadiço e violento às vezes. E aí fica um adulto problemático, ou seja, o dependente, ou seja, o violento, vai criar uma família com esse equipamento psicológico, cheio de ressentimentos, cheio de mágoas, sem aceitar nada. Aí pega os filhos, aí ou dá de mais ou dá de menos, dá de mais uma coisa, de menos outra. E aí torna-se uma sociedade, de novo, toda desequilibrada. Toda corrompida. Jorge. Oi. Posso falar? Você pergunta? Eu me mudei aqui para um lugar mais calmo. Eu me mudei para um lugar mais calmo, lá onde eu estava, não estava conseguindo, não estava podendo abrir o microfone. Então, eu estava refletindo um pouco sobre isso, né? E essa questão da infância, e a gente vê isso com uma certa intensidade, no sentido de meio assustador, né? Comprovar ou verificar que isso é uma realidade. E isso começa porque nós temos a capacidade ou a incapacidade de trazer cada vida como se fosse uma coisa distinta, né, uma da outra, entende? Então, a gente vive uma vida isoladamente, como se essa vida findasse e não tivesse repercussão nenhuma na vida que vem para frente, né? Tanto na nossa própria vida, enquanto encarnação, né? Enquanto existência, nascimento, desencarne, e também sobre a vida das outras pessoas, principalmente dos nossos filhos, das pessoas que estão ao nosso redor, né? Então, são dois contextos, mas que se unificam, porque nós temos esse hábito de fragmentar tudo, né? Como nós somos muito egoístas, então a gente acha que tudo que acontece com a gente fica isolado. E é uma ilusão, né? Porque tudo que acontece com um, acontece com, vamos dizer assim, é um bloco, né? É um campo, então não tem como, a gente é uno com tudo isso. E eu estava também pensando sobre a questão da força dessa sombra coletiva. Sombra coletiva no sentido de que, assim, uma família recebe um filho. E aí é Deus também oportunizando, né? O crescimento, o perdão e tudo mais. E o que essa família faz? A família como célula, né? Como unidade ali de várias pessoas, mantém uma preguiça mental, um comportamento estagnado, né? E vai reforçando essa sombra maior, que é uma sombra coletiva que forma esse campo que incide sobre a vida de cada um deles.
inclusive da criança que chega. E aí, ao invés de ser repassado, vamos dizer que se busque o novo, que se busque o estudo, o comportamento adequado, em consonância com o Evangelho, se perpetua um comportamento completamente ao contrário, né? Que é essa força que nos puxa para baixo. Então, essa criança que vem para reparar, para perdoar, para ser amada, entra num campo completamente doentio. E assim vamos vivendo, né? Por encarnações e aumentando esse sofrimento coletivo. Porque isso acontece em todas as famílias, né? É muito difícil a gente encontrar uma família que faça diferente. Então é isso. Foi perfeito, maravilhoso. E eu diria mais, né? Além da família que Deus, como célula oportunizou, como você falou, ter uma sombra coletiva, a não solução do problema dá mais energia para a sombra. E a não solução do problema dá mais energia para a obsessão. Ela aumenta o problema obsessivo. Sim, sim, porque vai se criando a egrégora completamente negativa, né? Como que essa criança vai se estabelecer de uma forma harmoniosa, ou seja, crescer, né? Isso. Então, a criança já veio, e vamos supor que os pais já sejam inimigos ou meio inimigos. E os pais não resolveram a questão dela. Por pior, fizeram o que está ali. Ó. Aumentou as aflições da criança, aumentou a rejeição, aumentou a crítica, aumentou a revolta dela, aumentou a obsessão. Aumentou a obsessão a nível espiritual, dos que estão no mundo espiritual, e aumentou a rivalidade de dois obsessores, seja a criança, o pai e a mãe, ou o irmão. Então, a questão não se resolveu, e muito pelo contrário, ela piorou bastante. Não é? Porque se não houve reconciliação, se não houve amor, se não houve bondade, se não houve paz, se não houve harmonia, se não houve nenhuma das coisas do Evangelho, a coisa só pode ter piorado, porque a energia ela vai aumentando, entende? Por isso que nós vemos hoje muitos adultos que colocam a culpa nos pais, não é? Ou não tem com os pais a amizade que deveria ter, ou o respeito que deveria ter, ou a bondade que deveria ter. Muitos até cuidam, mas por uma questão de obrigação, mas não existe o amor. Não existe o amor. Porque a questão é bem essa que você falou. A questão ela não foi resolvida. Está todo mundo entendendo, gente? Por favor. Sim, também eu estou entendendo. Gente, Carlinhos. Sim, Jorge. Está compreendendo, Carlinhos? Sim, prestando bastante atenção. Você concorda com tudo isso? Faz sentido para você? Está dentro Faz sentido. da É sua assim, Jorge. experiência como família? Sim, assim, ó. E quando o pai e a mãe não têm esse conhecimento? Mas nenhum tem. Essa é que é a questão. Sim, não, mas assim, ó. É porque tem religiões e religiões, né? Uma explica mais, a outra já é mais fechada, entende? Então, o conhecimento, quando o pai não tem o conhecimento. Bom, o conhecimento ele está na consciência, tá? Em nenhum momento você vai ver no Evangelho dizer que o não conhecer tira a responsabilidade, porque tá na consciência. Todos nós sabemos o que é gostar de uma pessoa, o que é que não é gostar de uma pessoa, o que é que está fazendo bem para aquela pessoa, o que é que não está fazendo bem para aquela pessoa. Quando você é ruim com a pessoa e quando você é bom com a pessoa. Todo mundo sabe disso, não é? Todo mundo sabe a diferença de um ato de bondade para um ato que não é de bondade. Sim. Não é? E mesmo, se você está se referindo a religiões, por exemplo, a católica e outras que não têm o conhecimento espírita, mas mesmo na religião espírita, tem muito automatismo, não é? A pedir a pessoa a ler, tal, mas na hora da aplicação não existe nenhuma. Nenhuma. Sim. Então eu não tiraria ninguém desse bolo.
Obrigado, Jorge. Quem mais? Cadê a Tati? Tati, Karine, você não quer falar nada? Vocês combinaram de Não, ficar Jorge, eu tô caladinha? aqui quietinha. Tô aqui quietinha. Mas não é para ficar quietinha, é para falar. O que você acha de tudo isso? Isso vai de acordo com a tua experiência em família, como filha? Eu tô tentando entender ainda, porque eu acho que eu não assisti a aula passada, sabe? Aí eu tô processando aqui, mas sim, vai de acordo com a minha família. Acho que de todos nós, né? De todos nós. Então é isso. Próximo, Cris. Então ficamos todos adultos complicados psicologicamente. A obsessão na infância é um capítulo muito expressivo para integrar a relação das psicopatogêneses, dos distúrbios de comportamentos e mentais, necessitando urgente atendimento especializado. Desse modo, facultando a oportunidade para a recuperação do paciente, para a sua saúde, para o ressarcimento dos seus débitos através do bem que poderá fazer ao invés do sofrimento que experimenta. Então, se o pai não conseguir educar, se a criança não se propôs a aprender, mesmo o jovem, né, de que ele tem que ressarcir todas as coisas dela, a partir do bem, vamos voltar tudo de novo para fazer todas essas coisas de novo como já temos voltado. Não há solução. Se a gente realmente não quiser aplicar a nossa vontade em mudar o nosso comportamento, em resolver as coisas a nível de causa, nós não vamos conseguir. Nós não vamos conseguir. Essas coisas que a Cris falou, todo mundo precisa entender que tudo é nós, tudo é individualmente uma pessoa. Por exemplo, o Deus que habita na Karine, ela tem um Deus que habita na Karine, mas ela tem uma dualidade para esse Deus, que é a sombra. Então, ela tem uma luz e uma sombra. A sombra se divide com a persona. E você tem ali o ego, que deveria estar se relacionando com a sombra e se relacionando com a luz. A persona e a sombra deveriam estar se harmonizando, flexibilizando, para que esse conteúdo da sombra fosse reabsorvido pela luz, criando um processo que chama de individuação, onde você sai da sombra coletiva, como falou, do inconsciente coletivo, e passa a ser uma totalidade. Essa totalidade, ela é a partir de que você consiga que todas a sombra, a persona, o ego, o ânimo, a ânimas e o self fiquem numa totalidade. Eles tenham um só pensamento e uma só vontade. Quando eu conseguir harmonizar tudo isso aí para um só pensamento e uma vontade, e essa engrenagem que vem da sombra, ela passa pelo ego e vem para o self dilui ela no seu amor, sem luta, sem adulteração da verdade, sem fugas, sem nada, simplesmente o amor reabsorvendo tudo. Você conseguiu o que chama de totalidade. Você refez a totalidade. Então, como diz o Dr. Maurício, o espírito é Deus, individualidade, totalidade. E tem mais uma, Deus, individualidade, totalidade e unidade. Então, você refaz a individualidade através da totalidade, que vai para a unidade, que se regressa para Deus, que está dentro de cada um. Então, é preciso entender isso. Então, quando a gente olha para qualquer situação, mesmo externa a nós estamos olhando para uma situação dentro de nós, que nós não queremos ver, que nós estamos fugindo, que nós estamos rejeitando, que nós odiamos. Mas isso cria a fragmentação. Cria fragmentação. Então, ao invés de você refazer a totalidade, a individuação, a totalidade e a unidade,
você fragmenta a sombra, você fragmenta em outras personas, em outros tipos de máscara, e o ego ele fica em desordem. Então, o ânimo e a ânima, que é força e sensibilidade, elas ficam em luta entre elas, onde às vezes prepondera uma ânima a nível de depressão e às vezes preponderam ânimos a nível de um ser violento, prepotente, arrogante, etc, etc, etc. Então, quando você olhar para uma questão externa, né, hoje que já somos adultos, não somos mais crianças, da sua esposa, do seu marido, do seu trabalho, no trânsito, em qualquer lugar, de uma pessoa que você não veja, de um noticiário falando de alguém, que aquilo te dê constrangimento, pare, silencie e traga aquilo para dentro de você. Não diga nada, não condene, não censure. Porque aquilo é uma parte da sua sombra que você precisa diluir. Você precisa reabsorvê-la a partir do seu amor. Mas para isso você precisa estar num estado de atenção e de vontade de querer fazer. E de muita observação. Não é? E estar disposto a olhar para tudo que você não quer, que você tem fugido até hoje. Que você usa máscara para dizer que a culpa é dos outros. Que usa máscara para dizer que é os outros que não prestam. Que usa máscara para dizer que a culpa é do outro. Que usa máscara para dizer que seus problemas são os pais. Ou são os maridos, ou são os namorados, ou são o empregador, ou são o governo, ou são quem que você, cada um aí acusa. Mas, na verdade, é uma parte tua, que você continua rejeitando. E enquanto você continuar rejeitando, ela vai ganhar mais energia. Então, a questão que agora que já passamos pelo processo de infância e não conseguimos resolver, vamos resolver quanto adulto. Para que a gente possa ajudar as crianças e os jovens que estão passando por isso, como o Carlinhos falou, sem nenhum tipo de informação. E sem nenhum tipo de amor verdadeiro. Porque dar objetos para as crianças, dar facilidades para ela, não é dar amor. Aliás, é falta de amor. Pode falar. Eu estou querendo que alguém fale, pelo amor de Deus. Sorry, Jorginha, que eu entrei agora, daí eu estava com o microfone ligado. Não quer falar nada? Oi, Ju. Eu quero falar, Jorge. Vai falando, então. Então, tudo isso que tu estavas falando, né? Porque, voltando à questão da criança, que quando a gente vê qualquer situação acontecendo com uma criança, seja uma doença, uma obsessão, né? Uma doença é sempre fruto de um pensamento, né? A gente vai estudar isso no próximo tema. E a gente se esquece muitas vezes que essa criança, ela não é um espírito inocente. Ela não é um espírito que não tem dívidas, vamos dizer assim, né? Ela veio para reparar também. E às vezes, por estar habitando momentaneamente aquele corpo frágil, né? Que requer cuidados e tudo mais, a gente mistura um pouco as coisas e deixa de ver o todo, deixa de ver a verdade, né? E ver a verdade é ver ter esse olhar do alto, né? De entender o contexto como um todo e não como é uma criança. Ok, é uma criança, precisa de cuidados, ainda não tem todas as suas potências ali à disposição, né? Vamos dizer que o Pietro Baldi gosta de usar o termo que abrindo a mala, né? Então, essa mala está se abrindo, essa personalidade está se mostrando e que a gente consiga realmente ser um auxílio para tudo isso. Porque desde muito pequena, a Tati Rocha deu um exemplo muito bacana da sobrinha dela na aula passada, e que a gente fique atento para essas tendências, porque muitas vezes a gente mistura tudo, né? E acaba não querendo ver quais são essas tendências, porque esse é o nosso papel de adulto,
de adulto consciente, né? Que na maioria das vezes a gente não consegue ser. E não incentivar aquilo que veio para ser reformulado, e sim realmente fazer um trabalho positivo, né? Com essa criança. Mas aonde eu quero chegar é que nós, e aí vem o que tu falou antes, que tudo é nós não vamos conseguir passar alguma coisa para uma criança que chega se nós não começarmos a fazer com a gente mesmo, né? Ou seja, o si mesmo é o grande foco, é o grande objetivo, porque quando eu consigo me ver, me autoconhecer e me transformar, consequentemente eu vou estar espargindo, né? Essa energia, essa força, esse novo jeito de viver a todas as pessoas que estão ao meu redor, né? Então, a gente ter esse conhecimento de que como funciona, de que o que a Tinelli falou no começo realmente foi bastante impactante, né? Porque eu acho que a gente nasce e desencarna obsediado. E ter a consciência disso realmente é bem sério. Mas isso precisa ser visto como uma oportunidade que Deus nos dá. Porque olha só a vida como é, sempre pedindo que a gente venha, né, para cima. Que a gente venha para cima. E são através de todas essas coisas que Deus nos impulsiona. Porque é amor, do contrário, a gente não sairia do lugar, né? Então, que a gente reflita sobre isso tudo mesmo, de se autoconhecer cada dia mais, de se dedicar, de realmente compreender o que se passa dentro do coração de cada um, qual é esse sentimento, né? Para que a gente se comece uma autocura e possa trazer uma melhor educação para as nossas crianças, para os nossos filhos, nossos sobrinhos e quem vai chegando na nossa família, né? Obrigada, Jorge. Você quer ver uma coisa? Por exemplo, um pai que, como ele colocou ali anteriormente, que castiga o filho, ou que bate no filho, como o Manuel colocou ali. Se a intenção do obsessor que está com a criança é que aquela criança sofra, e ele utiliza o pai ou a mãe, ou o irmão ou a tia para fazer aquele trabalho, olha que felicidade esse obsessor não fica. Mas, em compensação, o pai vai se endividando cada vez mais com Deus, porque a questão é que ele precisaria estar atento a essas coisas. É de responsabilidade dele observar o comportamento daquela criança e ver os intricados que estão ali. A questão é que nós também não nos concentramos em ver as coisas em profundidade. Nós olhamos na superficialidade e damos um nome para aquilo e pronto. É mal educada. É isso. É aquilo e fechamos o assunto. E não é assim. Os obsessores, eles estão dentro do nosso lar criando confusão, criando atrito, criando irritação, criando briga, criando desavença. E quem abrir a porta, vai acontecer. Vai acontecer. E é de responsabilidade de quem abrir a porta. Então, a criança é a que menos tem condição naquele momento. Então, teria que ser feito pelos adultos. Os adultos não fazem. Por N questões, e aqui ninguém está julgando ninguém. Não é? Eu não fiz com os meus, né? Minha mãe não fez comigo, estamos todos aqui. E agora estou procurando aprender para ver se faço melhor com os meus netos. Né? Então, é assim, nós precisamos estar consciente dessa questão da obsessão de forma muito séria. Gente, se você vibra, e você é pura vibração, você está em associação. Se você vibra abaixo, você está em associação com quem é de baixo. É uma lei. Se você vibra alto, você está em associação com o alto. Agora, quantos pensamentos do alto nós temos por dia? Verdadeiramente. Isso dando um sentido de completude, onde você, por inteiro, a sua totalidade,
vibram bem, a ponto de pegar uma verticalidade, de ser uma onda curta e uma frequência alta. Não. Agora, a gente também se permitir ser induzido e conduzido dentro do nosso lar e fazer as barbaridades, aí vai uma distância muito grande. E crescem aí, como o Manuel falou, as crianças crescem tudo cheio de problemas, né? São adultos problemáticos. Então vamos lá, próximo. Logo após, reflexionando, adiam em feliz conclusão. Quando luzir na humanidade o conhecimento espírita e as sutilezas da obsessão puderem ser identificadas desde os primeiros sintomas, muito transtorno infanto-juvenil serão evitados, graças às terapias preventivas ou minimizados mediante os tratamentos cuidadosos que o Espiritismo coloca à disposição dos interessados. Água fluidificada. Tomar passe 1 ou 2 vezes por semana é necessário. Evangelho no lar. Está em ressonância com o seu coração, com Deus, 24 horas do dia. Sentiu que a vibração caiu? Oração. Prece. De imediato. Não deixe cair. Se cair, alguém vem e pula no seu coronário. E gruda no seu coronário. E se aclopa a ele. E vai ficar com você. Então, agora é uma prece onde você vai pôr sentimento, onde você vai pôr sua completude, onde todos os seus fragmentos precisam estar no seu coração para que ela possa gerar um fluido que desalinee. E um fluido que cause repelência com um fluido de baixo teor. Não é? Se sente que o problema em casa está grande, faz evangelho 2 vezes por semana, aumenta a vigilância. Aumenta a vigilância. Aumenta o estado de atenção de todos os moradores. Veja, é uma questão de responsabilidade com a criança. Se precisar de médico, precisa ir no médico. Se precisar tomar remédio, tem que tomar remédio. Mas essa parte espiritual cabe a cada um de nós. Próximo clipe. No caso em tela, a terapêutica bioenergética, a sua participação nas aulas de orientação evangélica, sob a luz do pensamento espírita, a água magnetizada e a psicoterapia da bondade, do esclarecimento, da paciência dos genitores, libertá-la-iam da influência perniciosa, auxiliando a ter o desenvolvimento normal. Essa paciência, que é a de repetição de comportamentos novos, que a gente não tem. Porque a criança ela não vai aprender se você falar 1 ou 2 vezes. E outra questão é você falar para a criança fazer uma coisa e você faz uma diferente. Não se irrite, mas toda vez que acontece alguma coisa, você se irrita. Não fique nervoso, mas você fica nervoso. Não diga palavrão, mas você é a primeira a falar palavrão. Não beba bebida alcoólica, mas você bebe bebida alcoólica. Então, se o seu comportamento não acompanhar as suas palavras e seus sentimentos, como é que a criança vai fazer igual? Então, essa paciência ela é fundamental, é uma questão... Veja, nós somos adultos, alguns de nós estão estudando há 10 anos já. E veja como é difícil entrar em informação. Agora eu vejo uma criança que, de repente, a concentração dela não é nem nisso. Concomitantemente, porque em ambiente propício os benfeitores da vida maior poderiam também conduzir o seu desfecho, seu desafeto ao tratamento espiritual expressivo, alterando completamente o quadro em questão. Então, se a gente fizer a nossa parte, os benfeitores vão fazer a dele. Eu era bem ignorante sobre essa questão. Um dia eu fui
Eu pedi ajuda para o espírito amigo através da Cris, né? E ele me mandou uma resposta assim: você acha que depende só de nós? Coisa mais ou menos assim. Ou você acha que é unilateral, que se nós quisermos ajudar, só isso basta? E eu fiquei com aquilo ali martelando. E percebam que é verdade. Se o encarnado não quiser, se ele não fizer a sua parte, se ele realmente não quiser, essa ressonância, essa conexão entre os dois lados da vida, ela não acontece. Não acontece. Então, se você não mostrar com pensamento, com vontade, mudança de comportamento, mudança de atitude que você realmente quer, e dentro das dificuldades você pedir ajuda, aí sim, aí está em um encaixe perfeito. Agora, você faz tudo errado, e você fica ali pedindo ajuda, até mesmo porque a sua aparelhagem fluídica, né? A tua frequência, a tua contração de consciência, a barreira vibratória que você fez, impedem que eles ajudem. Se você não fizer um esforço para sair da casca. Ô Jorge, isso que tu está falando realmente, né? Porque é um contrassenso. É como se... E aí vem a fragmentação de novo, né? É como se eu me dividisse em dois. A minha boca fala que quer ajuda, mas né, o meu espírito, a minha vontade, essa outra face não ajuda, né? Então Cris, existe um vai falando aí que eu vou... Tá. Então é esse conflito, né, que a gente acaba vivenciando em quase tudo. Esse dualismo. E é por isso que realmente a gente tem tanta dificuldade de caminhar, de evoluir, por isso que a gente sofre tanto, porque a gente quer uma coisa, a gente pede uma coisa, mas em contrapartida a gente não colabora, né, de verdade com o nosso objetivo. Então é bem aquilo, né, eu quero, mas não quero me movimentar para que isso aconteça. Eu me mantenho aqui na minha preguicinha, no meu jeito de ser, e quero que tudo mude, né? E assim todo mundo faz, e assim a humanidade segue. E uma outra questão ali que o Jorge estava falando, que eu achei bem bacana também, é a questão porque a criança, ela tá ali como a gente falou antes, né? Com as potências ainda em desenvolvimento e o próprio corpo, né? Um corpo frágil que precisa de auxílio. Então, se a criança não tem um adulto que realmente se empenhe para o crescimento dela, o crescimento espiritual, vamos dizer assim, fica muito difícil. E fica muito mais fácil para os obsessores, né? Porque é criado todo um campo propício para que a obsessão ela fique mais ferrenha. Se esse pai, essa mãe, essa família que recebeu essa criança não a protege, né, de forma adequada. Então, é realmente bem complicado. Deu, Jorge? Tomou água? Tá, zero bala. Próximo, tá. Então. Gente, vocês estão entendendo que nós estamos aqui falando, ninguém fala nada, então eu estou achando que está todo mundo tirando 10 aí, né? Sim, amigo, estamos entendendo. Essa tua fala de antes, ali eu estava quietinha, escutando e lembrando de uma conversa informal que eu tive com uma amiga, assim, uma vez. A grande maioria das minhas amigas tem filhos e tal, e ela estava falando, assim, que ela mesma reconheceu nela que ela pedia para o filho dela não gritar, gritando. Então ela gritava com ele, não grita! E aí ela mesma me falou isso para mim, falou, meu Deus, olha a loucura da pessoa, né? Como é que eu vou ensinar a pessoa assim? Isso é um exemplo bem pequeno, mas muito
real de que, não só com as crianças, mas a gente faz isso o tempo inteiro, né? A gente é o primeiro a julgar e apontar dedos nos comportamentos das pessoas e tudo mais, mas está passando pela gente e a gente não está percebendo, né? E também a gente precisa lembrar que nós somos responsáveis pela evolução desses seres, né? E se a gente negligencia isso ou, entre aspas, atrapalha de alguma forma, são impulsos que a gente vai ter que refazer também, né? Então, além de não contribuir para a evolução de um ser, é algo que a gente vai ter que lidar depois também como refazimento, né? Tati, eu estou aqui escrevendo até agora. É que o exemplo que você falou, e você falou assim, um exemplo pequeno. Veja, uma mãe grita com a criança. Educando, ela fala, não grite, mas ela grita. Aí nós temos um processo obsessivo aí, não é? Uma queda de frequência vibratória, uma instabilidade psíquica, emocional e espiritual dentro do lar, sem ela saber. Uma contração a nível de frequência, que isso leva a uma, qual é a palavra certa? Uma distonia. Uma distonia. Ela causou uma disritmia e uma distonia psíquica e espiritual nela e na criança. Ela criou um processo de obnubilação, tanto do discernimento, como do conhecimento, como das suas potências. E ela criou um quadro onde a criança vai ser um adulto, conforme o Manuel colocou ali, né? Cheio de complexo, cheio de crises, ou ele vai ser muito violento, ou ele vai ser muito dependente, ou ele vai ser muito cheio de vulnerabilidade, dessas séries psicológicas aí que está cheio. Uma criança que vai culpar o universo, vai culpar a mãe, e, consequentemente, um obsessor cada vez mais acoplado ao perispírito dela e dele, que é de responsabilidade dela, já que ela baixou a frequência. Veja, um exemplinho que você deu aí, e é o que eu consegui lembrar. É o que eu consegui lembrar. Foi bom para você? Imagina tudo que passa batido da gente. Eu fiquei aqui viajando assim no que tu estava falando, meu Deus, né? A gente acha que é algo tão ínfimo, né? Mas olha tudo que está por trás, assim. E imagina isso o dia inteiro, né? Todos os dias. Imagina isso a vida toda. É. Uma infância inteira. E todos nós passamos por isso. Né? Sim. Todos nós passamos por isso. Porque acho, né? Como eu não convivi com muitos de vocês, não sei que nenhum de nós teve pais perfeitos, assim, né? Iluminados. Que possa nos ter dado toda essa paciência, toda essa luz, assim, né? Então, a questão agora é o que a gente vai fazer com essa informação daqui para frente, como é que a gente vai ajudar os outros. Não, não só as crianças, vamos lembrar dos jovens. A maioria dos jovens são desorientados, eles estão dentro do processo de alienação mental dada pela mídia, né? Pela televisão, pelos grupos de músicas, pelos grupos de vestimenta, pelas atrizes, jogadores de futebol, que não tem nenhuma moral em nada disso. Então, são todos vazios, né? Então, todos nós precisamos ajudar. Okay? Olha, vou te dizer que não é fácil. Eu tenho um filho adolescente não, agora já está com 18, né? Mas acho que ainda é considerado. Mas essa força que puxa realmente para a parte de baixo, ela é muito forte, porque é um apelo muito grande, né? E essa sombra coletiva mesmo que a gente vê, que a maioria tem os mesmos comportamentos, a mesma doença, então são todos muito depressivos, né? O meu particularmente não é, mas é um lar que ele vê, né? Que eu estou longe da perfeição, a milhares de quilômetros, mas assim, ele tem alguns exemplos, né? De oração, de entendimento da lei e tudo mais, mas eu percebi, né? Que não é a fala, sabe? Não adianta ficar falando muito, mas os exemplos eles são o que a gente tem de melhor para oferecer.
porque até o Jorge, às vezes eu conto algumas coisas para ele, né? E volta e meia ele aparece com uma situação e diz, aí acontece uma situação X e ele consegue colocar dentro da lei, né? E eu não falo da lei para ele, porque ele diz assim, não vem com essa, como é que ele diz? Não vem com essa tua militância, não. Ele diz que eu sou militante. Então, mas querendo ou não, com as coisas que ele vai percebendo, vai vendo, ele assimila muita coisa, né? Então, nessa fase, assim, de mais idade, a minha experiência é essa, né? Então, mas não é muito fácil, não. Não é nada fácil. Então, vamos lá. É claro que os débitos por ela contraídos em relação às leis códigas não ficariam sem o devido à liquidação, mudando somente os processos liberativos, já que o Pai não deseja a morte do pecador, mas sim a do pecado. Como bem esclareceu Jesus, o psicoterapeuta por excelência. Como o amor libera do pecado todo o bem que viesse a realizar através da saúde comportamental e psíquica, se lhe transformaria em recurso terapêutico, liquidando as dívidas e compromissos felizes que lhe pesam na economia da evolução. Então, resumindo, Deus quer nos levar sempre para o amor. E ele está dizendo ali que ela não ficaria livre dos débitos, mas se ela amasse, se ela começasse a se amar e amar o próximo, só esse amor já transformaria todos os comportamentos psíquicos e de atitudes que ela teria. E essa mudança de comportamento refazeria a matriz perispiritual dela, iluminaria o ser dela. Seria a volta do filho pródigo, né? Depois de cair em si. Mas vamos ver o mais aí. Vamos para frente, Cris. Quando o instrutor silenciou, repassei mentalmente alguns casos de crianças neuróticas, autistas, com distúrbios neurológicos superativas que houvera conhecido na Terra, e algumas que atendera particularmente, suspeitando da presença de entidades perturbadoras que as afligiam ou pioravam seu quadro orgânico, agora constatando que a epidemia da obsessão a ninguém poupa, em período algum da existência física ou mesmo após a desencarnação. Então, esqueçam, é uma epidemia, é uma pandemia. Todos nós estamos nisso aí. A questão é a gente fazer escolhas melhores daqui para frente. E ela só pode ser uma em direção ao amor, ao self, à caridade, ao si mesmo, ao Deus que existe dentro de nós, a centelha divina. É começar a irradiar essa luz nas trevas e reabsorver tudo isso aí através do amor, começando pela misericórdia. Próximo, Cris. Amigo. Oi, vai falando. Vou interromper aqui. É que eu fico pensativa, assim, porque são coisas que a gente conversa tanto, né? E não sei, pelo que a gente conversa aqui com todo mundo, parece que é tão inatingível ainda pra gente, né? E eu fico me perguntando, assim, como é que a gente pode tornar isso mais palpável, né? Como é que a gente pode... que melhorias a gente pode fazer para que a gente internalize todos esses comportamentos, né? E eu tento me perguntar isso todos os dias, mas não responder assim. Perguntar e deixar que as respostas venham, mas agir com isso, assim. Eu acho que ultimamente eu tinha me sentido assim tão afastada, sabe, de tudo isso mas a gente precisa ter em mente que a vida gira em torno disso, né? E que esse trabalho ele precisa ser feito. Ele precisa. Isso é meio que urgente, assim, né? Claro que a gente não quer a gente não quer ser acelerado, não quer viver com ansiedade, mas isso é urgente, assim, isso tem um senso de urgência, né? Então, seria legal, assim, que todo mundo pudesse colocar isso como um objetivo mesmo, sabe? Eu sei que a gente sempre fala isso aqui, mas isso precisa ser um objetivo e coisas pequenas, porque como o Jorge mostrou ali antes, algo que é ínfimo, por trás está acontecendo coisas grandiosas,
mas nesse caso para as sombras, né? Para dar grandiosidade às sombras. Então, que a gente consiga inserir comportamentos ínfimos e pequenos, mas de importâncias tremendas, né? E vantagens assim para o nosso futuro, para que a gente pare de sofrer um pouco e para que a gente pare de fazer, entre aspas, as pessoas sofrerem também, né? Porque nós somos responsáveis por tudo à nossa volta, assim. Só uma reflexão que me veio aqui agora e que, de alguma maneira, a gente precisa ir inserindo todos os dias isso no nosso comportamento para que isso se torne o nosso comportamento. Verdade. Eu vou mais além. Além de a gente parar de sofrer, nós precisamos ser luz para as sombras dos outros. Porque se nós não conseguirmos ser luz para os outros, eles vão ter muito mais dificuldade. E nós estamos recebendo. Nós precisamos aprender a usar o talento. Você sabe que minha nova paixão é parábola, né? Então, É verdade. nós precisamos parar de enterrar o talento. É o que você quis dizer aí. E precisamos começar a multiplicar os talentos que estamos recebendo. E uma dessas conquistas vai ser levar a luz para os outros. Não é? Isso que você falou aí, olha, eu não tenho nenhuma vírgula para acrescentar. Foi muito lindo da sua parte. E deu para perceber o quanto foi verdadeiro também. E tem uma forma assim, gente, que não é minha, é de Jesus, não é? Que é sempre você estar no fundo do seu coração, em profundidade. Essa palavra precisa fazer parte do vocabulário. Qualquer pensamento que você tiver, qualquer situação, você trazer para o coração, mas bem e cada vez indo mais fundo. Só que você não pode ter medo do que você viu, do que você vai ver. Como eu falei antes, as sombras estão em nós. Elas estão desgovernadas, elas estão desorientadas. Nós precisamos dar orientação para essa sombra que existe em nós, trazendo elas para a luz. Então, se todos os dias, em todas as coisas, vocês conseguirem ir para o coração, qualquer pensamento, você fala assim, que sentimento tem por trás disso? Ir lá para o seu coração e não responder, e buscar o hábito de silenciar a mente nesse instante. Quando você vê um comportamento exterior, que nem, vamos ao exemplo da sua amiga, gritou, você parar e não dizer nada, simplesmente silenciar. Porque se você falar alguma coisa, você vai usar de sombra para combater a sombra. E você precisa reabsorver. Como eu falei antes, esse o gritar com o outro e você percebe isso, é porque é uma projeção sua. Você só vai perceber aquilo que é projeção sua. Então, é uma parte da sua sombra que Deus está permitindo você ver. E esse silêncio é que é necessário. Esse silêncio, ele vai te dar as respostas que você precisa. Porque, assim, ou você faz parte do barulho ou você faz parte do silêncio. Só que no barulho, você só vai ter mais barulho. Você não vai entender nada. E as respostas que nós precisamos estão dentro de nós, lá no nosso íntimo. Bem lá no finzinho. Eu tenho um papelzinho pregado aqui na minha janela que ele diz assim, ó, o servidor do Evangelho deve fiscalizar com sincera acuidade as nascentes íntimas dos sentimentos, de modo a cessearem no começo os adversários cruéis, que são o egoísmo, o orgulho, a inveja, o ciúme e todos os seus asséculos. Então, é algo assim que você precisa ir lá para o íntimo, lá para o fundo, e silenciar. Sempre buscar o silêncio. É diluir, é reabsorver essa sombra, trazendo ela. Seja o que for que você veja sobre você. Não adianta você fugir, é você. Fugindo ou não é você. Você querendo ver não é você. Rejeitando ou não é você. Mas esse trabalho de você estar no si mesmo, no seu self, no seu coração, na centelha divina ali, comunicado. E nós tivemos aula sobre isso, né? Que Deus está no silêncio, né? Você silenciar.
E todas as coisas ruins que você vê que você não gosta, você só olhar e silenciar. E esse silêncio, ele já é amor. Ele já traz toda uma reabsorção de todas as energias ruins. Por aí. Obrigado, Tati. Você foi 10. Você, né, amigo? Só que eu te passei um áudio bem legal essa semana, hein? Nossa, tem uns Próximo. áudios ali que eu favoritei. O desse mesmo foi uma aula, né? E tem uns outros da semana passada que eu favoritei que eu vou dormir e eu escuto antes de dormir. Vai dormir com a sombra aí. Se cuidar. Bobo. Próximo, querido. Antes de passar para o próximo, a Tati falou uma coisa sobre as sombras, né? E aqui não falando da sombra que cada um tem dentro de si, mas desse mal coletivo. E que a gente precisa saber, porque apesar do mal ter como essência, né, a transitoriedade, então o mal é transitório sempre, porque ele é abraçado pelo bem maior, mas esse mal ele se organiza. E aí falando em questões de obsessão, o mal se organiza, isso a gente vê na literatura, né, várias em várias obras, manipula as massas, né, através das inspirações e das induções. Então, a gente precisa ficar muito atento aos conteúdos que chegam para a gente. E aqui falando das crianças em particular, né, dos jogos, dos filmes, das séries, né, que são propostas. E analisar com muito critério esse conteúdo, porque a gente vem assistindo chegarem nas residências conteúdo das sombras, né? Incitando ao suicídio, à violência, etc. Né? Então, o mal se articula e a gente precisa ser a luz para que esse mal não cresça, não ganhe forças dentro da nossa família. Né? E muitas vezes, por comodismo, não querer ser tão rigoroso, e aí o rigor, nesse momento, talvez nem seja a palavra, né? Mas a gente precisa exercer uma autoridade amorosa, para que esse mal não cresça dentro das nossas casas, das nossas famílias, né? Através dos celulares e da TV e de tudo mais que chega, né? Só uma informação mesmo. Que chegou, que chega, né? E eu não posso deixar de falar. Muito boa. Excelente. Desde que haja tomada receptiva, que são os desacatos às leis divinas, sempre existirão plugs para que se eles fixarem, produzindo a ligação doentia e desgastante da obsessão. Nós já falamos isso várias vezes, né? Enquanto tiver culpa e matriz perispiritual ou pensamentos de baixo nível, sentimentos de baixo nível, você está sendo uma tomada para que alguém venha e se conecte com você através do chakra coronário e daí por diante. Próximo, Cris. Então, todas as vezes nós vamos falar disso. A prece é uma força desalienante. A prece deve ser realizada em todos os momentos, nos bons e nos ruins. Não é? Quando você tiver com um problema, você ore. Quando resolver o problema, você ore agradecendo. Quando você estiver no momento de felicidade, ore agradecendo. Não é uma oração labial, ela precisa do sentimento e principalmente da completude, onde a maioria dos seus fragmentos vão estar reunidos no seu coração. É uma oração que deve ter uma força desalienante. Todo mundo entende isso? Então vamos para o próximo. Quando o ser humano se aperceber das infinitas possibilidades de que dispõe através da oração, consegue dar-lhe-á mais atenção e cuidados. Força dinâmica, responsável pelo restabelecimento de energias
é constituída de vibrações específicas que penetram o orante, mantendo-lhe a vinculação com as fontes inaxeríveis de onde procedem os recursos vitais, os recursos que dão vida. Então, a oração, com o sentimento, ela faz isso, ela é uma força dinâmica. Ela restabelece em você todas as energias que o obsessor colocou de baixo nível e você consegue restabelecê-las para a energia vital, para o fluido vital de novo. Mas é preciso uma vontade firme, um sentimento verdadeiro. Não pode ser algo mais ou menos. Vou contar uma história para vocês. Estava lendo um livro há uns meses atrás do Manuel, e tinha uma equipe espiritual resgatando espíritos no umbral. E eles jogavam uma rede fluídica. E chamou a atenção que uns conseguiam pegar a rede, outros não. E aí, o espírito que estava conduzindo a operação, explicando para o Manuel Filomeno de Miranda, que como a rede é fluídica, o fluido que o ser que estava sendo salvo coloca de verdade, de sentimento de verdade, ele cria uma aderência maior com a rede e ele fortifica a rede. Enquanto que aquele que tinha um sentimento mais ou menos, ou nenhum sentimento, ele deixava o local que ele pegava na rede, né, os gomos, mais diluídos. E muitos deles acabavam caindo, porque a força vital que eles colocavam, o sentimento que eles colocavam, não era suficientemente para dar sustentação à própria rede. Então, é desse sentimento que eu estou falando. É necessário criar um ambiente íntimo a ponto de você mudar tudo. E todos nós temos poder para isso. Tudo bem? Todos entenderam? Próximo, Cris. Aí nós vamos passar uns esclarecimentos, que é um caso que eu achei bem interessante, está no livro Em Busca da Verdade, da Joana de Ângeles, para nos dar uma pequena ideia do que pode ser feito. Né? Ainda tem tempo. Então, aí já é a Joana de Ângeles, né, falando, tudo quanto pois se instala no período infantil permanece durante toda a existência. Quando, dos muitos terremotos que abalam periodicamente a Turquia, houve um desabamento de uma escola infantil, onde se encontravam dezenas de crianças. Todas as providências foram tomadas no sentido de ainda resgatá-las com vida. Após dias de trabalho exaustivo, os especialistas chegaram à conclusão de que, em fase do tempo transcorrido, mesmo que se chegasse até elas, seria tarde, demasiado, porque todas estariam inevitavelmente mortas. Próximo. Um pai, no entanto, escavando, pedindo ajuda, informando que tinha certeza que seu filho e outros haviam resistido e se encontravam com vida. Já não havia mesmo esperança e os trabalhadores, vencidos pelo cansaço, começaram a desistir, menos o pai. Por fim, após esforços hércules, abaixo do desmoronamento havia uma brecha e logo se pôde perceber que algumas crianças estavam sobre vigas que se sustentaram umas sobre as outras, permitindo-lhes espaço para respirar e viver. Próxima. O genitor aflito chamou pelo filhinho, que lhe respondeu: eu tinha certeza de que você viria, papai. A seguir, estimulou todas as crianças a serem retiradas, ficando em último lugar, porque sabia que o seu pai não desistiria enquanto ele não fosse libertado. O pai tinha hábito de dizer-lhe que confiasse sempre no seu amor e nunca temesse qualquer dificuldade, porque ele estaria onde quer que fosse para proteger e amparar. Então, essa informação que colocam em nós quando criança, ou que nós estamos colocando na nossa criança, é que vão ficar com elas para a vida toda. Que Deus permita que a gente consiga colocar a informação desse amor que Deus tem por todos nós. Era isso, amigos. Vamos para a próxima agora, né? Um grande abraço para vocês e espero que vocês tenham assimilado alguma coisa ou tudo, porque é muito importante e necessário.
Agora a Cris vai nos falar sobre doença física na obsessão. Essa confiança, a criança... Não acabou ainda, Jorge? Volta lá um pouco. Essa confiança... Essa confiança que eles transferiam aos amiguinhos, conseguindo sobreviver pela certeza, sem qualquer sombra de dúvida de que o pai os salvaria. Próximo. No sentido inverso, quando a criança é estigmatizada, punida, justa ou injustamente, embora nunca seja crível uma punição infantil denominada justa, ela absorve as informações do castigo, né? Passando a não acreditar em seus valores, não experimentando estímulos para avançar, crescer e prosseguir, porque, mortalmente ferida, carrega a marca, tornando-se rebelde, cruel, cínica, destituída de sentimentos bons, que estão asfixiados sob o lixo da perversidade dos pais ou dos adultos que a insultaram, menosprezaram e condenaram. Próximo. O ser é, portanto, a grande proposta da psicologia no sentido profundo ainda vir a ser, conscientizando-se das incomparáveis possibilidades que se lhe encontram adormecidas e que devem ser despertadas pelo amor, pela educação, pela convivência social, a fim de que atinja a individuação. Acho que agora acabou, né? A realidade da psique propõe, portanto, o desenvolvimento das possibilidades existenciais que se encontram em germe em todos os seres, crescendo no rumo da realidade e do saudável comportamento, para alcançar o patamar de um ser integral, portador da saúde total. Quando aos adultos compreenderem esse significado, não transferirão para os filhos as suas próprias feridas emocionais, amando-os integralmente e apresentando-lhe a alma a ser o ser metafísico e cósmico. Nossa, muito lindo isso, né? Acabou, mas eu acho que a gente podia fazer uma reflexão em relação a esses dois últimos slides, porque a criança vista, hoje está um pouco diferente, claro, né? Mas a primeira infância era tratada com muito descaso, inclusive pelo poder público, né? As creches, a educação infantil, e isso vem mudando, né? Porque o que se fixa na primeira infância, ali até os 5 anos, é o que a gente leva para toda a vida, para essa, né? E, consequentemente, para todas as outras. Mas, então, se a gente refletir que cada encarnação também é uma oportunidade de criar uma nova consciência ali desde muito cedo, né? E a gente acaba repetindo tudo de novo, né? Os insultos, as incoerências que a gente faz com os filhos, né? E trazendo tanto prejuízo. E, na verdade, cada um dá o seu melhor. Essa que é a grande questão. Mas é isso. Realmente muito bom. Para mim foi uma surpresa. Eu fiz essa aula e eu mesmo fiquei surpreendido agora dando ela para vocês, né? Compartilhando. E ela realmente me tocou profundamente por perceber o tamanho do problema que nós estamos inseridos. E o que me chamou mais atenção é o adormecido que estamos dentro do problema. Ele é imenso e nós estamos bem adormecidos dentro dele. Que Deus nos ajude e que, a partir dessa semente que foi colocada aqui, a gente consiga despertar mais pessoas para o tamanho que é esse problema da obsessão na infância. Tá bom, gente? Pode falar, viu? Ninguém quer falar? Oi, eu já falei demais hoje. Você é um velho cheio de problema, por causa de vocês. Eu estava aqui preparando
Ai, gente, é tão estranho ficar sem ver ninguém. Ah, deu. Tá todo mundo me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Pode ir. Falta 20 minutos, então, alguém quer comentar alguma coisa sobre a aula anterior e querem conversar sobre? Daí agora eu já vou me atravessar aí no tema do Jorge, ou podemos começar aqui? Ainda falta 20 minutos, né? Dá para a gente conversar um pouquinho ainda. O que eu queria... Ai, desculpa, Maria. Opa, vamos lá. Pode falar. O que eu queria precisar sobre o tema que o Jorge falou até agora, da obsessão na infância, que como eu comentei, que a obsessão ela cresce e morre com a gente, é que para a gente tentar consertar esse problema, né, essa coisa, né, por isso que a Terra se chama um hospital para curar as doenças da alma e uma escola para aprender, é que a gente não tem que pensar, do meu ponto de vista pessoal, eu penso assim, né, que a gente não tem que se preocupar só com nossos... Claro que a gente tem que mudar os nossos comportamentos sempre para melhores, né, ir para o lado da luz e não para o lado da escuridão, mas também tentar salvar os nossos obsessores, né, porque são eles que incomodam a nós, que vêm a cobrar a nós, e depois nós temos esses comportamentos assim estranhos, doentio, né, com os filhos, com os pais, com os irmãos, com os amigos, com todo mundo, né. Então eu assim, entendendo, né, esse problema da obsessão, que a gente tem que salvar os nossos obsessores, porque é com eles que nós temos a dívida, é com eles que nós temos que... Porque são eles que colocam essa doença na nossa mente, mas por intermédio das nossas dívidas, né? Então, nós não temos que pensar somente em melhorar em mudar os nossos pensamentos de modo sadio, mas também tentar salvar eles para que, de modo que eles também vão para a luz e de modo que todos dois ficam em paz, tanto nós aqui como encarnado, como eles lá também como desencarnado, de modo que eles não continuam mais fazendo os obsessores para nós, né? Que eles também pegam uma mudança íntima neles também, não só mudança íntima em nós, né? Eu acho que nós temos que trabalhar em duas frontes, né? Trabalhar sobre nós e trabalhar sobre eles, sobre os obsessores, né? Que eles estão cobrando e nós vamos ter que pagar, ou negociar com eles essa dívida, para que nós mudamos nossos comportamentos, porque é só assim nossos anjos guardiões, nossos espíritos protetores vão ter mais espaço, mais estrada livre para poder nos ajudar, porque eles são fortes, os obsessores são fortes. Às vezes, nossos anjos guardiões não conseguem chegar até nós, porque nós temos bombardados pelos obsessores, então nós temos que também ajudar os obsessores para que, de modo que nossos espíritos guias estejam mais a via livre para poder nos ajudar melhor, porque senão fica meio... se nós pensamos só na nossa mente, e mudar só a nossa mente, claro, nós vamos fazer um serviço daqui para frente, mas não vamos fazer um serviço daqui para trás. Que nossos obsessores vêm de nós daqui para trás também, né? Maria. E nós temos que ajudar eles também. Sim, eu concordo contigo, mas então agora eu vou levantar umas questões para a gente refletir juntos, né? Que qual é a única maneira de a gente ajudar os outros? Quem pode falar? Quem gostaria? De que maneira eu posso ajudar os outros? Como que chega nos outros a minha ajuda? Através do quê? Quando eu vibro o bem, eu consigo atingir muito mais pessoas e eu consigo modificar o ambiente, seja ele espiritual ao meu redor ou físico, de uma maneira muito intensa, talvez bem mais do que nós possamos imaginar. Então, quando nós temos pensamentos ligados ao bem, nós impregnamos essa vibração
na nossa casa, nos nossos objetos, nós espargimos isso no nosso campo, ou seja, é uma maneira também de ajudar os espíritos que estão ali como obsessores, né? A oração é uma outra maneira, e a única forma que eu penso, né, com o meu humilde conhecimento, é que realmente é a autotransformação, porque a partir do momento que eu penso no obsessor como um irmão sofredor, talvez mais sofredor do que eu já estou prestando todo o auxílio que eu posso para ele, né? Porque a questão de ele me fazer sofrer é dúbia, né? Porque eu também tenho um comprometimento com aquela situação. Então, eu exponho a minha culpa, né? Essa matriz espiritual, que ele se acopla. Então, quando eu trato isso tudo, né? E a gente precisa entender que nós não somos individuais, né? Nós fazemos parte de um coletivo. E nós sofremos por esse coletivo, e quando nós nos curamos, nós também estamos curando esse coletivo. E uma outra questão que eu acho que a gente precisa refletir é quais são os obsessores que nós estamos fazendo agora. Porque se nós sabemos que cada comportamento traz um fruto, né? E o que eu estou fazendo do meu comportamento atual? Eu estou criando novos obsessores, né? Eu estou trabalhando de que forma é essa minha existência. E isso é fundamental, porque às vezes a gente fica muito focado nas questões obsessivas, e o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, e esquece, né, dessa vivência de agora, que se está sendo de indulgência, de compaixão, ou de ira, de ciúme, de revolta. Né? Porque com certeza eu vou estar criando novos obsessores. Não sei se o Jorge quer falar alguma coisa, alguém mais? Eu quero, Cris. O Tinelli e todo mundo, né, tem a questão do livre-arbítrio, tá, Tinelli? Você pode querer ajudar um obsessor, né, e ele pode não querer receber ajuda também. Como tem muitos irmãos querendo nos ajudar e, de repente, a gente também não está querendo receber ajuda. Tá? Então, é isso. Tudo isso que a Cris falou, eu só queria adicionar essa questão do livre-arbítrio. Né? E os nossos anjos da guarda, eles não conseguem chegar até nós, não é por causa da obsessão, Tinelli, é porque nós estamos com a mente contraída no mal, né? em permanecer nos comportamentos que a gente está escravizado. Então, o obsessor, ele não impede. E todos os nossos irmãos, Tinelli, encarnados e desencarnados, se pedir ajuda, ela chega de imediato. Então, qualquer obsessor, qualquer irmão, em qualquer momento, que se ajoelhar e orar do fundo do seu coração e pedir ajuda, a ajuda chega na mesma hora. Tá? Agora, isso precisa ser, de novo, de bom coração. E eu queria incluir mais uma coisa em tudo que a Cris falou, que é a questão de você olhar também os que estão encarnados. Tá? Aquela pessoa na família que você não gosta, aquele irmão, irmã, mãe, tio, tia, que você detesta, aquele que você não pode nem chegar perto, aquele que você não tem vontade de bater nele. Ele é que você precisa se reconciliar. Então, veja, Tinelli e amigos, que nós temos um trabalho que ele é gigantesco. Então, não se trata só dos que estão lá, trata dos que estão aqui. Por outro lado, todas as vezes Deus nos dá a oportunidade de recebê-los como mãe, como pai, como irmãos, como marido e mulher. Estão todos do nosso lado, não estão longe. É só abrir os braços que você vai receber alguns deles. Era isso, acho que a Tati queria falar. A Tati queria falar. Eu? Ah! Já passou tanto, né, Tati, que nem me lembro Já. mais. Eu levei até um susto aqui, gente. Será que eu levantei a mão sem querer?
Não, eu ia pedir, se fosse possível, naquela hora, né? Eu ia pedir para o Jorge explicar esse slide de novo, que é tão bom, mas já passou, né? Mas era isso que eu ia falar aquela hora lá. Esse da potência? É. Não sei, Cris, quer falar sobre ele? Eu ia dar uma pincelada, mas se tu quiser falar, pode falar. Não, vamos lá, a aula é tua. Comece. Então, Se faltar alguma coisa, eu adiciono. tá bom. Então, vamos. Acho que a gente consegue falar dele até o horário, daí a gente entra no tema depois, né? E nesse quadro, a gente, quando construiu esse quadro, nós queríamos mostrar e perceber, inclusive, né, que nós temos potências, que são todas essas ali que nós vamos falar de uma por uma, porque esse quadro ele é fantástico, e a inibição das potências, ou seja, qual é o comportamento que inibe essas potências. Porque essas potências, por exemplo, o movimento, o sentimento, a liberdade, a vontade, a inteligência, elas estão conosco, com todos nós, mas usadas de uma maneira muito pacata, né? Muito empobrecida, porque nós temos muito mais dentro de nós, ou seja, a intensidade é muito pequena, perto do que poderia ser. Então, quando ele fala no movimento, né? O que é um movimento? A vida é movimento. Se a gente observar o próprio corpo físico, a natureza, né? Tudo se move. Nós respiramos, o nosso coração bate, o sangue circula, nós nos movimentamos, as nossas células morrem, nascem outras. Então, o professor Maurício esses dias ainda diz, né? Uma mulher de 20 anos aos 50, ela é outra pessoa, outra mulher, né? Se fosse falando fisicamente, né? E o pensamento deveria ser movimento, o sentimento deveria ser movimento, porque o que é o movimento, né? É o caminhar para frente, é o sair do lugar. E o que inibe essa potência, né? É a inércia, ou seja, a gente está ali numa força de contração tão grande que nós não conseguimos nos movimentar. Então, nós pensamos as mesmas coisas, sentimos as mesmas coisas, vimos o mundo de um mesmo ponto, né? Como se não houvesse nenhuma outra possibilidade, e ainda temos prazer com isso, né? Quando ele diz se compraz. Então, a criatura se sente feliz, entre aspas, dentro das suas possibilidades, com essa inércia estagnada, né? Completamente parada. E por isso que nós somos tão, vamos dizer assim, empurrados, né? Então a vida vem com toda a sua inteligência, com todo o amor que Deus nos emana o tempo inteiro, para que a gente se movimente, né? Que realmente é uma das grandes potências que a gente tem. E a gente fica ali, né? Inerte. Daí eu vou falando, e daí se alguém quiser interromper, por favor, tá? O sentimento. Né? Vocês já pararam para pensar o que é sentir alguma coisa? Esses dias eu e o Jorge, a gente entrou numa conversa muito interessante, porque nós tínhamos a pseudo-ideia, né? De que o pensamento vinha primeiro, e depois o sentimento. E através de algumas instruções que a gente recebeu e alguns esclarecimentos, e depois a gente foi encontrando essa informação nos livros, né? Que o sentimento vem primeiro. Só que de uma maneira tão sutil que a gente não percebe, porque como a gente é muito mental, a gente logo percebe primeiro o pensamento, né? Mas se a gente for investigar isso em mais profundidade, a gente primeiro tem um sentimento que passa, é aquela coisa rápida, né, que bate no coração assim, e dali pronto, gera vários pensamentos. E se a gente não tiver muito consciente, esses pensamentos todos criam uma redoma, né,
onde a gente fica ali enclausurado. Mas como a gente está falando do sentimento, é uma potência, né? E como somos criaturas dualísticas, temos a opção de escolha de sentir o bem ou não, né? E a inibição dessas potências, o que que é? O egoísmo, o instinto e a mente mecânica. Então, o egoísmo, que é a origem de tudo, né? Do egoísmo deriva todas as outras mazelas da nossa existência, né? Vaidade, ciúme, raiva, etc., né? E temos o instinto, que é toda a nossa vivência, nosso inconsciente, tudo que vem sendo registrado por todas as encarnações. E hoje eu comecei a ler um livro do Jung, muito legal, mas ainda não tenho conteúdo suficiente para conversar sobre, mas eram umas questões que eu tinha, né, sobre o inconsciente, mas futuramente a gente vai abordar, porque realmente é um livro bastante interessante. Até a Clô colocou ali no grupo, se não me engano, é O Homem e os Símbolos, ou alguma coisa semelhante. E a mente mecânica, né? O que é a mente mecânica? É essa mente rasa, que é completamente condicionada, que não usa da inteligência, que também é uma potência, que acaba repetindo hábitos e costumes e maneiras e manias e aprisiona a gente, né, nessa célula mental que é o que a gente vive. Jorge, quer falar alguma coisa de algum desses dois? Não, tá maravilhoso. Vamos lá. Tá bom. A liberdade. Krishnamurti fala muito em liberdade, né? O que é liberdade? Então, a vida nos dá liberdade, mas também quer responsabilidade, né? Que a gente tenha responsabilidade com essa liberdade. Porque o ser inteligente, ele é interessante porque usar de inteligência parece que está acima de tudo, né? E aí talvez eu incluísse agora a prudência, que a gente veio conversando um pouco sobre a prudência essa semana, que o que é o ser prudente, né? É aquele que consegue olhar todas as possibilidades, todas as probabilidades, antes de realmente ter uma atitude ou quer concretizar alguma ação, né? Então, a criatura prudente. Então, essa liberdade, ela precisa ter prudência, né? Do contrário, a inibição da liberdade, ou uma liberdade mal utilizada, ela vai trazer escravidão e vai trazer o medo, né? Porque se eu tenho uma liberdade com ignorância, ou seja, eu não consigo ver aonde essa liberdade vai me levar. Ou seja, eu sou livre. A gente sabe do determinismo, né? Não cabe falar dele aqui agora, mas dentro do meu determinismo eu também tenho liberdade. Então, se eu não sei me movimentar dentro da vida, através dos meus pensamentos, dos meus sentimentos e tudo mais, eu vou me escravizar, porque eu vou criar um determinismo cada vez maior e, consequentemente, vou ter muito medo da vida, porque eu não acredito, não creio, não sinto, não vivo esse amor que vem de Deus, né? Porque o medo vem desse afastamento, esse afastamento que vem de Deus, esse afastamento que começou lá com a queda. Então, nós temos medo de tudo, porque não confiamos, né? E vivemos aí numa escravidão mental, porque temos essa inibição dessa potência que é a liberdade. E a vontade, que falar da vontade? Temos pouca vontade. E aí, como a gente falou antes ali, normalmente nós temos uma vontade muito fraca e nós somos fragmentados, né? Então, uma parte de mim quer determinada coisa e a outra parte não.
Então, a gente se vê nesse impasse, né? E é uma potência. Então, a inibição dessa potência é a inércia, ou seja, eu vivo ali parada, vivo numa preguiça mental e apática, né? E a vida vai chegando, as doenças vão acontecendo, que é o que a gente vai falar nesse tema, e já são 9 horas, que passou rápido. E a gente vai continuar na próxima aula, ainda no primeiro quadro. Pode ser? Ô, Cris, eu queria incluir uma informação. Sim. Quando nós estamos na inibição das potências, você está trabalhando a nível de sombra e de persona, tá? Sim. A sombra é que inibe as potências. Se você quiser um desenvolvimento, uma expansão, por exemplo, da sua capacidade de discernimento, de um pensamento livre, de um sentimento também livre, né? De um movimento absolutamente em busca do infinito, do eterno, de Deus, você precisa estar em direção ao self, ao seu coração. Por isso que antes eu falei, né? Pegar todas as coisas e trazer para o coração. Ali você desenvolve as suas potências. E precisa ficar muito claro que uma das potências que nós precisamos desenvolver é o discernimento. Nós temos uma razão ligada ao intelecto que está ligada a um conteúdo da sombra. Ela trabalha na inércia da sombra, sempre com o mesmo conteúdo. Nós precisamos de uma capacidade de discernimento, que é o mesmo uso do intelecto, mas livre. Se discernir entre sombra e luz e usar sua vontade para ir na direção que você escolher. Tá bom? Todos entenderam? Tá, gente? Sim. A Ju tá aí, Ju? Eu tô bem quietinha. Tu quer fazer encerramento para nós? Então, tá bom. A gente vai fechar os olhos, se conectar com o nosso coração, com a nossa consciência cósmica. A gente vai se conectar com Deus nesse momento. A gente vai sentir a presença de Deus e vai falar: Pai nosso que estais nos céus, santificado, Pai, seja o teu nome. Venha a nós ao vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra, Senhor, como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, o perdão das nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos de tudo que é mal, e que assim seja. Com essa prece a gente dá por encerrado o estudo da noite de hoje. Obrigada, Ju. Boa noite, gente. Boa noite, Obrigado. gente. Obrigado, Quinta-feira boa tem noite. A Boa noite, todos.